Olá, meu amigo, minha amiga do Quarta Convida. Obrigado por estar conosco mais uma quarta-feira. Aquela quarta-feira diferente, não porque ela tem características diferentes, mas ela é diferente porque nós trazemos sempre uma mensagem inspiradora, edificante, desafiadora, pelo menos para que você tenha uma reflexão daquilo que a gente fala aqui um pouquinho rápido, né? É o nosso Quarta Convida. Quarta Convida, que tem sempre o objetivo de falar sobre aquele que é o Cristo da cruz, aquele que é a razão, a vida, aquele que é o tudo. Então eu te convido nessa quarta a ter vida com Cristo. E hoje eu vou precisar aqui do meu auxiliar técnico aqui, porque eu quero falar de 4 coisas insignificantes, ou 4 pequenas coisas. Quem é que trata disso? Quem trata disso é o sábio. Nós temos na Escritura Sagrada alguns conjuntos de livros que são considerados tipo coleções, né? Temos lá o Pentateuco, os 5 livros da lei, temos o Novo Testamento, os Evangelhos, e nós temos alguns livros que são chamados livros sapienciais, ou livros poéticos. Eu gosto mais da expressão sapienciais, que lembra sabedoria. E quais são eles? São os livros de Jó, considerado, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? E o próprio livro dos Salmos. Mas o livro dos Provérbios de Israel, é um livro essencial para o crescimento da vida, não é só do cristão, daquelas pessoas que querem ter uma maturidade de vida, que buscam sabedoria no lugar certo. E eu reservei aqui hoje para falar dessas 4 pequenas coisas, ou das 4 coisas insignificantes, porque são delas que trata o sábio, lá no capítulo 30 do livro de Provérbios, né? Dos versos 24 a 28, ele diz assim: estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. Então, o livro de Provérbios, ele chama muito a atenção para a sabedoria. O temor a Deus o princípio do temor da sabedoria é o temor a Deus, né? Então, o princípio da sabedoria, temer a Deus, não é ficar com medo de Deus, mas temer a Deus como Criador, como Supremo, acima de tudo e de todas as coisas. Então ele diz, essas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. Quais são elas? As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo põe a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. E a aranha, que se pendura com as mãos, está nos palácios dos reis e nas casas dos pobres. Provérbios 30, 24 a 28. Então essas são as pequenas coisas que ele vai comparar. A formiga, o coelho, a aranha e os gafanhotos, né? É muito interessante essa contraposição que ele faz, né? Porque nós somos uma sociedade totalmente preconceituosa. Nós somos uma sociedade que chama de doutor, né? O que tem dinheiro ou que conseguiu alguns diplomas a mais aí. E nós julgamos as pessoas pela condição financeira, pelos diplomas pendurados na parede e assim por diante. O sábio, ele vem e desconstrói tudo isso. Uma sabedoria formidável, uma coisa assim sensacional, a análise dessas 4 pequenas coisas, dessas 4 coisas insignificantes e que a gente vai procurar comentar um pouquinho agora. Tá? Então vamos à primeira, a formiga. Por que ele fala que a formiga é um povo fraco, não é um povo forte? Não é mesmo um povo forte, não é? Eu lembro quando eu era garoto, tinha aquela trilha de formiguinhas andando, eu falo isso várias vezes, né? E eu morava numa casa que tinha um quintal em terra muito grande, então via aquela trilha de formiguinhas, às vezes carregando aquela folhinha nas costas, aquela trilha, eu gostava de
espalhava tudo, era formiguinha carregando folhinha para cá, folhinha para lá, se equilibrando. Daqui a pouco você olhava, elas estavam todas elas formando aquela trilha novamente, cumprindo ali a sua missão. Qual era a missão? Um povo inteligente, né? Um povo fraco, você pisa, se esmaga uma formiga, né? Mas um povo que tem muito a ensinar. Por quê? Porque no verão elas levam a alimentação lá para dentro do formigueiro, é a toquinha delas onde elas se escondem. E lá elas se preparam para o inverno que vem. Tanto quando você vê formiguinha andando, você sabe que vai esquentar o tempo. Está perto aí de esquentar o tempo, de fazer um sol, etc. Por quê? Porque a formiga está fora. E ela vai, você vê, põe em cima da mesa um pedaço de pão, daqui a pouco está cheio de formiga. Aliás, formiga é um inseto, é horrível. Eu não gosto de formiga, né? Mas eu estou pegando aqui o exemplo que o sábio vai buscar na formiga. Então, um povo fraco, mas é organizado, tem uma organização. Eu lembro que há muitos anos atrás fizeram um desenho que eu acho que é um dos melhores desenhos animados que existe, que se chama Formiguinhas. Quem nunca assistiu, procura, deve ter aí na internet. Hoje, com a facilidade da internet, você deve achar facilmente. Depois até fizeram um outro chamado Vida de Inseto. Mas esse Formiguinhas, ele mostra os meandros, o interior lá dentro do formigueiro, a organização, as formigas que trabalham, a formiga que é a rainha, que coordena. É uma coisa sensacional. O cara que fez esse desenho é um cara muito inteligente. E o próprio sábio, no capítulo 6, ele diz assim, preguiçoso, vá ter com a formiga. Porque a formiga, ela trabalha no verão para se proteger, para se resguardar no inverno que virá. Então, a formiga, ela dá esse exemplo para nós, exemplo de vida. Um povo fraco, né? Todavia, no verão, preparam a sua comida. Ou seja, é um povo organizado, o povo, no caso, esses insetos, né? E é um povo que nos ensina que nós não devemos ter preguiça. Nos ensina a organização. Puxa, que coisa tremenda. Se eu gasto 100, eu não posso gastar 80. Né? Aliás, desculpe, se eu ganho 100, eu não posso gastar 80. Se eu ganho 100, eu tenho que gastar 60, 70 no máximo. Por quê? 30 eu tenho que ter a reserva para um remédio, a reserva para um pronto-socorro, se você tem automóvel, a reserva para um pneu que vai furar, para uma peça que vai quebrar no seu carro. Então, pessoas dizem assim, eu ganho 100 e gasto 100. Você está errado. Você tem que ganhar 100 e tentar gastar até no máximo 70, estourando os 80. Por quê? Porque é a lição da formiga. Você preserva no verão, porque você sabe que uma hora o inverno vai chegar. Vai ter com a formiga, preguiçoso. O outro exemplo é os coelhos. Coelho é um animal muito dócil, coelho é muito bacaninha, né? O do coelhinho eu já gosto, do inseto não. Mas o coelho é dócil, ele é sensível demais, é muito bacana o coelhinho. E vamos usar uma expressão aí, né? É bobão, tá? É muito frágil, ele diz aqui o salmista, o sábio, aliás, ele diz aqui, é muito frágil, né? Indefeso até. Mas a sabedoria também vem de fazer a sua casa nas rochas. Então ele procura fendas nas rochas, aonde ele pode se esconder quando o predador vem. Então o coelhinho ele dá aqueles pulos, né? A lebre também, e dentro daquelas fendas que ele faz nas rochas, é onde ele se preserva do seu predador, aonde ele se esconde. Então o sábio diz, olha, os coelhos são um povo débil, frágil, né? Contudo, fazem a sua casa, colocam a sua casa na rocha. Você está fundamentando a tua casa na rocha? Na sua sabedoria, nos seus bens materiais ou na rocha? A rocha, para quem conhece a Escritura Sagrada, a rocha tem nome. A rocha se chama Jesus Cristo, né? Então, eles fazem lá a casinha deles, para que possam se refugiar, se esconder dos predadores. O salmista diz, Salmo 91 e outros vários salmos, meu refúgio é o Senhor. Meu refúgio e libertação é o Senhor. Dele me vem o socorro. Então a lição
do povo débil, de um povo frágil, de um povo indefeso, o coelho. Porém, faz a sua casa na rocha. Saem para buscar comida e sempre perto de onde tem... Aqui fala de uma casa, mas ele faz várias casas. Porque quando ele sai para buscar comida, ele sabe que se o predador vier, ele tem uma saída para a direita, uma saída para a esquerda, uma ali na frente, ele tem ali as suas casas preparadas ali na rocha para que ele possa correr e se esconder do predador. Coelho, um povo débil, porém fazem a sua casa na rocha. A sua casa está firmada na rocha. A outra, os gafanhotos. Aqui eu tenho que lembrar do meu velho pai. Meu pai falava, né? O gafanhoto, você já viu, tem vários tipos de gafanhoto, tem aquele verdinho, aquele cinza, aquele mais marrom, né? Não sei qual realmente é esse gafanhoto que trata aqui no Oriente. Me parece que o do Oriente ele é um pouco maior, tanto que as pessoas arrancavam as asinhas dele e tudo e se alimentavam deles. Até falam que João Batista comia o gafanhoto, outros dizem que gafanhoto era uma planta que nasce na área estéril do deserto. Eu até acredito mais nessa tendência. Porém, meu velho pai falava que quando os gafanhotos vinham, e ele diz aqui, olha, os gafanhotos, eles não têm rei, contudo, todos saem e em bandos se repartem. E meu velho pai falava que quando os gafanhotos se juntavam em bandos, ninguém ficava na frente. Ele contava que às vezes, isso era muito comum na lavoura, meu pai cresceu na roça, então ele disse que os cachorros começavam a ficar alvoroçados do nada, às vezes, e se escondiam. Os cachorros procuravam esconderijos lá embaixo de lugares fortes e tal, e o pessoal que conhecia, que trabalhava na roça, sabia. Falava, deve estar vindo por aí um bando de gafanhotos. E meu pai conta que de longe escutava aquele barulho, eram os gafanhotos. Sozinho, você dá um tapa aqui, em 10, você dá um tapa, pega uma madeira, sei lá, qualquer tipo de um pedaço de metal, você bate neles e tal, e você acaba com eles rapidinho. É um inseto também, devorador. Gafanhoto é até comparado com um inseto terrível que devora, que destrói, né? Na Bíblia, há algumas comparações, gafanhoto como o destruidor. Mas sozinho, ou até em 10, eles não valem nada. Mas eles vêm em bando, né? Eles vêm em bando. E em bando, em grupos, eles são terríveis, tá? Porque aonde eles passam, eles destroem. Meu pai falava que a lavoura ficava totalmente devastada. Por quê? Porque vinha aquele bando voando, só escutava aquele barulho, comiam, destruíam completamente a lavoura. Em Efésios 4, 6, São Paulo escreve dizendo que unidos em amor nós devemos fazer a obra, nós devemos avançar. Unidos em amor. A união, ela vem de Jesus Cristo, do ensinamento de Jesus. Ele diz, eu e o Pai somos um. E antes de ir embora desse mundo, ele diz, rogarei ao Pai para que vocês não fiquem órfãos, vou rogar ao Pai que ele vai enviar o Espírito da verdade, que vai guiar vocês na verdade. Ou seja, Pai, Filho, Espírito trabalhando em unidade. Você quer ensino melhor que esse? Os gafanhotos, povo débil, você pega aí um gafanhoto e você mata, porém, ensina também a nós que nós devemos andar unidos. O pastor... Com todo respeito aqui, cito ele, o pastor Carlos Alberto Bezerra, o saudoso pastor aí, fundador da Comunidade da Graça. Ele, uma vez a gente estava numa reunião de pastores, ele dizia assim para nós, né? O crente é o único exército que mata os seus próprios soldados. Né? Criticamos, apontamos os dedos, etc. Não para as coisas erradas. Eu sei que existe hoje muita religião dita cristã que é errada. Ele dizia isso às vezes dos nossos próprios líderes, dos nossos próprios colegas, que às vezes porque uma doutrina, porque um costume, que um usa isso, outro usa aquilo, outro tem um culto dessa forma, e atirava para tentar destruir. E eu fiquei pensando, é verdade, né? Quantas divisões nós temos hoje? Igreja A de B,
porque não concordou com isso, porque não concordou, porque o menino está com boné, porque o menino entrou com uma bermuda, porque a luz da igreja está muito escura, porque a luz da igreja está muito clara, porque pintaram a igreja de preto, pintaram a igreja de branco, pintaram a igreja de azul. Então nós nos dividimos, nós não aprendemos com os gafanhotos. E para destruir o inimigo, a gente tem que estar em grupo, não em bandos, porque nós não somos bandidos, mas em grupo. A igreja, o povo de Deus, deveria ser um povo unido. Infelizmente aqui eu reforço a realidade, e a realidade, infelizmente, ela é: nós cristãos não somos um povo unido. E talvez aí eu chegue até a duvidar se realmente somos cristãos, né? Se realmente somos cristãos. Vamos aprender com os gafanhotos. É um povo fraquinho. Em 10, até se eles vierem, você destrói rapidamente. Mas quando eles vêm em bandos, em grupos, eles são irresistíveis. O que estiver pela frente, eles vão devastar. Devemos aprender a marchar juntos como cristãos, nessa lição que o sábio dá a respeito do gafanhoto. E por fim, o outro inseto que é terrível, que é a aranha. Você conhece aquela aranha pequenininha que ela anda nas casas? Às vezes eu ia matar, meu pai falava: não mata essa aranha não, porque ela come os bichinhos, né? Meu pai não deixava matar nem a aranha, nem a lagartixa, sei lá como é que chama. Não deixava matar. Ele falava: esses insetos, esses animaizinhos, eles comem outras coisas menores, tal, então ele não deixava matar. E a aranha é interessante, ela está na casa do pobre e ela está lá no palácio do rei. E é a comparação que o sábio faz aqui, né? A aranha você pendura nas suas mãos, mas ela está lá no palácio dos reis. Ou seja, as teias que elas fazem, aquelas aranhas maiores aí falando, né? Elas prendem animais maiores, elas prendem predadores maiores, aquelas teias, porque naquela teia ela faz a sua armadilha, não é verdade? E o sábio está dizendo: olha a aranha, olha o ensinamento da aranha. O Jesus Cristo diz assim: vocês têm que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, né? É interessante demais como a gente tem que olhar para a palavra de Deus e a gente tem que estar como essas teias que a aranha vai fazendo, que ela vai tecendo ali e forma uma coisa muito forte. Ela também aqui nos dá uma lição de unidade. Falamos aí dos gafanhotos, de andarmos em grupos unidos, né? Agora aqui é a unidade, ou seja, nós estamos conectados a quem? A Jesus Cristo. Então são 4 coisas insignificantes: a formiguinha, um inseto, né, para nós, nocivo, um inseto perigoso para nós. Os coelhos, um animalzinho simples, débil, inofensível, mas lá procura fazer seu refúgio na rocha, né? Os gafanhotos, que quando eles têm que fazer as coisas, eles fazem em bandos, porque sozinhos eles são muito fracos. E a aranha, que está lá na casa do pobre e está lá no palácio do rei. Será que você consegue tirar essas lições, aprender alguma coisa a respeito dessa lição que o sábio diz aí para nós? A lição das 4 pequenas coisas, ou a lição das quatro coisas insignificantes? É para a gente pensar e refletir. Esse é um dos objetivos do nosso Quarta Convida: pensar e refletir na Escritura Sagrada. Fico por aqui. Jesus abençoe você, guarde a tua vida, guarde a tua casa, e Jesus esteja te protegendo de toda o levante que o inimigo tenta fazer contra você para te desanimar, para fazer você parar. Não pare, continue, caminhe, mesmo que seja um passo por dia, não tem problema. Caminhe, vá para a frente. Pega esse exemplo, pega o exemplo dessas coisas insignificantes, mas aplique à sua vida. E até quarta que vem, para juntos termos mais uma quarta diferente, uma quarta que convida você a ter vida, e vida sempre e somente no Cristo da cruz, a razão, a vida, o tudo. Até lá, até o nosso Quarta Convida.